Bom dia, meu povo, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é sexta-feira, minha folga. E mais ou menos às 6h30 da manhã. Não tem como eu acordar mais tarde, gente. Mesmo sendo na folga, eu vou acordar cedo. Eu 4 horas da manhã, eu acordo no mesmo horário que eu acordo para ir trabalhar. Aproveitei, levantei, eu vou cuidar da vida, eu vou fazer um café, passar um café, fumar o meu cachimbo. Olha aí. O fumo que eu tô fumando hoje, ó, esse aqui, ó, Maratá. Que remete à minha vozinha, lembrança dela. Pessoal, ela fumava esse fumo aqui no cachimbo dela. Tem vídeo aqui no canal, se vocês tiverem interesse, vou colocar aqui no card, ou aqui, não sei, fica assim, aqui no cantinho assim, por aqui. Se vocês tiverem interesse em assistir, né? E acho muito legal isso aqui. Ele é muito gostoso, gente. Sinceramente, teve tabacos mais caros que eu não gostei como eu gostei desse daqui. Mas eu tinha deixado ele por último. Meus tabacos acabaram, vou ter que comprar mais. Só que eu vou deixar a fatura fechar, né? Porque esse é o segredo, pessoal. O segredo de CLT, que tem o salário mínimo, é você deixar a fatura fechar, aí você paga, aí você compra mais. Simples. Você não pode gastar mais do que você ganha. Entendeu? Porque aqui você também recebe conselhos econômicos. Entendeu? E também estava lendo esse livro aqui, ó. Queria muito mostrar esse livro aqui para vocês, ó. A Sabedoria da Natureza, Taoísmo, I Ching, Zen e os Ensinamentos Essênios, de Roberto Otsu. E, cara, é muito massa, porque ele é um cara muito inteligente, assim, graduado em comunicação social e arte e educação, estuda tradições orientais desde 76, então o cara tem um conhecimento dessas filosofias orientais. E nesse livro ele fala sobre o aprendizado que nós podemos ter com a natureza. A natureza está sempre nos ensinando, certo? Ela é o que ela é e ponto. E a partir do que a natureza é, nós a observamos e podemos aprender com ela. E nesse livro, ele traz lições sobre as estações do ano, tá, gente? Inverno, verão, primavera, outono. As lições da água, as lições do bambu, as lições da árvore e as lições do céu. Né? Então, tem outros subtítulos, tem um título, tem um capítulo e tem os subtítulos, assim. Então, é um livro de... Deixa eu ver quantas páginas, de 223 páginas e cheio de ensinamentos muito bacana, muito massa mesmo. E eu tava lendo sobre esse livro aqui hoje e eu percebi que nós temos dificuldade de recomeçar. Ontem eu tava conversando com a minha namorada sobre isso, nós temos dificuldade de recomeçar as coisas. Por quê? Porque a gente se apega as coisas como se elas tivessem que ser permanente. Você tem medo da perda, de perder algo que você já tem, mesmo sendo horrível, mesmo sendo uma coisa muito fodida, assim, sabe? Uma coisa muito ruim. Pode ser um relacionamento muito ruim, ou um trabalho ruim, ou um local que você mora que é muito ruim, mas a pessoa tem medo da mudança, ela tem medo de deixar o que é ruim para abrir espaço para outras coisas, porque ela tem medo de também ser ruim. O que faz a pessoa se prender é o medo do que pode vir. Faz sentido? Ela tem medo do novo, ela tem medo do que ela não pode ver. Entendeu? Nós, seres humanos, temos medo do que nós não conseguimos enxergar. Sim, durante a minha vida eu tive que fazer alguns recomeços, né? Eu tive que deixar coisas. O meu maior desafio foi ter que deixar um casamento muito fracassado. Porque eu passei muito tempo da minha vida tentando ser algo que eu não era, mas o que os outros queriam que eu fosse.
Então, passei muito tempo negando a minha verdadeira essência, né? E aí a gente se mete numas furadas, entendeu? Quando a gente faz isso na nossa vida. Quando a gente foge de si mesmo, a gente se mete numas enrascadas. E ao sair dessa situação, eu tive que deixar tudo pra trás. Assim, eu saí desse relacionamento apenas com algumas malas, só minhas roupas. Deixei tudo pra trás, tudo. Não quis nada referente a coisas materiais. Eu comecei a minha vida do zero, eu tive que recomeçar do zero, literalmente. Literalmente. Voltei a morar com os meus pais e ganhei uma cama da minha sobrinha, que até hoje eu te amo, Camilinha. Maravilhosa. Ganhei uma cômoda, que até, essa cômoda aqui, gente, que tá aqui atrás, ó. Ganhei essa cômoda da minha prima. Muito obrigada, Tainá. E fui ganhando outras coisas, enfim. E, né, trabalhando, comecei a trabalhar e fui conquistando as minhas coisinhas aos poucos. Né? E hoje eu tô aqui no meu apartamento, graças a Deus. Então as coisas, quando você deixa uma coisa que tá muito ruim pra trás, você se liberta. Uma coisa que já acabou, gente. Já acabou, morreu. Mas você se apega àquilo, sabe? Você tenta, assim, sabe, a coisa se deteriorando e você tenta colar os pedaços. Não, fica preso naquilo, achando que você tem... não pode acabar. Mas quando você se liberta disso, você deixa, sabe? Você solta, você deixa ir, você se sai dessa situação. Você abre espaço para o novo. E o novo, na maioria das vezes, vai ser muito bom. Muito bom. Dependendo de suas escolhas, claro, né? Porque tem que ser escolhas sensatas. Vai ser maravilhoso. O ser humano, ele tem medo dos ciclos da vida. Por quê? Voltando para o livro, que eu já estava me perdendo, já estava indo para outro rumo da conversa. Voltando para o livro. Esse livro fala que a gente pode aprender com a natureza em relação a isso, porque a natureza, ela vive de ciclos, de estações, onde ela morre e ela renasce. Ela morre e renasce. Um exemplo são as árvores. Tem uma árvore bem aqui, ó. Ela, né, ela começa através da sementinha. A sementinha é plantada e aí ela cresce. E aí ela, né, dá folhas e flor e frutos, né? E aquele fruto ele cai e através da sementinha que tem naquele fruto, ela vai nascer mais árvores. Mas você não vê uma árvore lutando contra isso. Tipo, você não vê uma mangueira chorando porque uma manga caiu dela. Tipo, a manga amadureceu e ela caiu e a mangueira fica, não, você não pode cair, você tem que ficar grudada em mim o resto da vida. Não, gente, porque faz parte do ciclo. Ela vai cair, você vê que há estações do ano que as árvores ela ficam sem folhas, ela fica completamente sequinha, né? Só com o tronco e os galhinhos secos. E aí passa aquela estação, na outra estação ela já floresce de novo, e aí ela vai dar mais frutos. Então faz parte do ciclo vê que rios secam e tem estações que ele enche de novo. Então faz parte do processo da natureza. Ela está sempre em transformação, sempre morrendo e renascendo. E não é diferente com o ser humano, porque nós também pertencemos à natureza, nós somos a natureza. Então é da nossa natureza morrer e renascer. Sabe, ciclos da vida. Não são ciclos que se fecham, são ciclos como se fosse uma espiral, sabe? Que você vai sempre estar em ciclo, mas sempre num nível diferente. Entendeu? Você nunca vai estar no mesmo local. A água, ela nunca vai passar pelo mesmo local, entendeu? Assim, enfim, não podemos nos prender a coisas que já estão mortas. Deixe ir, se liberte. Tem coisas na minha vida que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de deixar ir. Mas eu já estou no processo de aprendizado em relação a isso. E das experiências que eu tive, foram muito boas. Então,
não se prenda a casamento ruim, gente, relacionamento ruim, fracassado, onde parece mais que você é tutor do seu parceiro, da sua parceira, sabe? Parece que os pais dela transferiu a responsabilidade para você e você está terminando de cuidar, de criar uma criança adulta. Você já tentou de todas as formas e aquela pessoa continua cometendo os mesmos erros, porque ninguém muda ninguém. Você não tem o poder de mudar uma outra pessoa. Você pode mudar a si mesmo, entendeu? Eu posso mudar as minhas atitudes, mas eu não posso mudar outra pessoa a não ser que ela queira mudar. Então você não se prenda a trabalhos onde você vai quase chorando, triste, sofrendo, deprimido. Você tem medo de não encontrar algo melhor, enfim. Claro que você não vai cometer a burrice de você sair do seu emprego e ficar desempregado, né? A ideia aqui é você ficar mandando currículos, conversando com pessoas, network, fazendo amizades, para que pessoas possam te indicar. E quando surgir algo melhor que você vê que é melhor do que o que você tá, aí sim você sai, tá bom? E não se prenda, sabe, a bairros, casas que você não tá feliz, a tua energia não está estagnada, você não consegue crescer. Quando você pega um dinheirinho a mais, uma geladeira queima, uma televisão queima, o gás acaba, sempre umas coisas assim, muito assim, sabe? Quando você não consegue desenvolver, existe uma energia ali, gente, que não tá muito legal. Paulo, tu acredita nessas coisas? Eu acredito. Eu vivo isso todos os dias. Pra quem não sabe, eu sou um pouco médium. Sensitiva. Eu sinto as coisas. Eu não, sério. A minha avó, voltando aqui pra minha avó que fumava esse tabaco aqui, ela tinha, gente, uma mediunidade muito, assim, sabe, assim, muito avançada, assim. E ela era, tipo, ele era vamos dizer que vamos usar um exemplo da entidade da Umbanda. Se ela fosse uma entidade, né, ela seria uma preta velha, porque ela tinha muita sabedoria, sabe? E as pessoas buscavam ela para se aconselhar. Tanto conhecidos, amigos, como os filhos, como os netos. Os netos estão sempre lá na casa dela pedindo conselhos sobre... Ai, vó, tal pessoa, a senhora gostou dele? Sabe aqueles namoradinhos? A senhora gostou dele? O que, é que a senhora acha? Tal emprego, será que se eu tomar essa decisão, será que vai dar certo? Então ela estava sempre aconselhando. E a gente quase sempre, quase 100% ela acertava, sabe? Então ela tinha uma sabedoria nata, era que vinha dela. Ela não tinha estudo, ela não sabia ler nem escrever, porém ela tinha uma sabedoria assim transcendental, gente. Era algo sobrenatural, entendeu? E através dela a gente, os filhos e os netos passaram a ter alguns dons também, né? Então eu tenho primos assim que tem uma mediunidade muito avançada e outros nem tanto. A minha também não é nem tanto, sabe? Assim, mas eu tenho uma tendência a sentir coisas, a sonhar, sabe? O meu que eu sonho com algo que vai acontecer, enfim. Eu tenho de olhar para uma situação e ver o resultado dela, que muita gente não consegue, né? Mas eu consigo. Eu consigo chegar num local e sentir o que foi que aconteceu, naquela, assim, como se a casa, se o local me contasse, assim, sabe? É bem interessante. E cada um dos seus filhos e netos e bisnetos, a gente herdou alguma coisa do dom dela. E por que eu tava falando isso? Ah, sim, porque tem casa, gente, que tem casa que tem uma energia pesada. Às vezes você se muda pra uma casa e a casa não colabora, assim, sabe? Com a tua energia, não dá match com a casa. Tua energia com a casa não rola, entendeu? Então se mude, procure um bairro que você se sinta bem, com a casa que você se sinta bem. Enfim, gente, não tenham medo de recomeçar, não tenham medo de mudar de cidade, não tenha medo
de encerrar um ciclo e começar outro, sabe? De deixar aquilo que já morreu ir embora e abrir espaço para coisas vivas, o novo, sabe? Faz parte de nós isso, não tenham medo. E se estiver interessado, eu vou deixar aqui o link do livro na descrição do vídeo. Vocês vão amar esse livro, maravilhoso, eu tô amando ele. Cada ensinamento, sabe? Cada conselho que ele dá, enfim. A Sabedoria da Natureza, de Roberto Otzum. Hoje eu vou fazer um vídeo na Bienal, vou ver se eu consigo fazer um vídeo lá na Bienal que tá tendo aqui no Centro de Eventos de Fortaleza. Hoje vou lá com meu irmão, dar uma olhadinha. Provavelmente não vou comprar nada porque os preços são assim, sabe, bem altos, então eu prefiro comprar pela internet, sai mais em conta. Mas eu quero mostrar, normalmente eles estão sempre mostrando livros que estão sendo lançados, novidades, então bora lá, dá uma olhadinha. E até mais, pessoal. Tchau!